Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque as eleições no Clube do Remo estão prestes a chegar e hoje vou começar uma nova série aqui no canal. Vou falar das propostas dos todos os candidatos, os 4 candidatos à presidência do Clube do Remo. Vou começar com o Renan Bezerra, da Frente Azulina, porque vou seguir a ordem cronológica da chapa, se ele é a primeira chapa, a chapa 10, então vamos começar com o Renan Bezerra. Antes de mais nada, meu nome é César Marim, que sou criador aqui do canal Bastidores, e convido a todos que não são inscritos no canal a se inscreverem, darem like no vídeo, porque é muito importante para o nosso trabalho e seu reconhecimento, e assim o YouTube vai compartilhar o nosso conteúdo, que é só sobre futebol paraense para demais pessoas. Então, sem mais delongas, vamos falar do tema de hoje. Antes, vamos deixar claro uma coisa. É muito normal o candidato lançar suas propostas e não conseguir explicar, porque às vezes é no folder, no portfólio, com poucas palavras, não conseguir explicar detalhadamente a sua proposta. Então vamos pegar basicamente essa proposta do futebol, que eu percebi que os candidatos deram uma atenção um pouco maior. Eu acho que é assim que tem que ser, ainda mais numa campanha eleitoral. Então vamos detalhar principalmente a questão das propostas do futebol, os pontos mais específicos. É importante os candidatos sempre darem entrevistas, assim nas entrevistas eles vão poder realmente detalhar um pouquinho das propostas deles. Aqui no canal Bastidores nós já começamos a série de entrevistas, entrevistamos o candidato Jader Gardelini, mas aqui o Renan Bezerra também já aceitou uma entrevista conosco, deve correr essa semana, e lá vamos fazer pergunta, vocês podem fazer pergunta, eu passo para ele e vai detalhar um pouquinho suas propostas. Então vamos lá, algumas propostas do Renan Bezerra para o futebol do Clube do Remo. Vamos analisar aqui se o candidato vai colocar em prática, se ganhar ou não a eleição, é outra coisa. Não só o Renan Bezerra, como todos os demais, né? Mas vamos analisar algumas propostas deles. Bem, eu fiz algumas anotações para não perder, então às vezes eu vou ficar olhando o papel aqui. E desculpa o cenário e a iluminação diferente, porque eu estou em viagem, mas mesmo em viagem eu quero produzir esse conteúdo e está na hora, então isso não seria problema para mim. Vamos lá. Renan Bezerra é a da chapa Frente Azulina. O perfil do Renan Bezerra na internet, o perfil do Instagram é muito bom. É muito bom. Para mim, é o melhor. Em termos de perfil, ele colocou no perfil das redes sociais dele a agenda dele da semana. Eu acho extremamente interessante colocar a agenda para saber onde o candidato vai participar. Ele colocou também um drive no link, se você entrar no Instagram da Frente Azulina, tem um link lá pro drive que ele detalha mais as propostas dele. Então assim, ele explicar, ele detalhar as propostas dele, eu achei isso muito legal. Para mim, assim, em termos de apresentação de propostas, é o melhor que eu vi. O melhor dos 4 hoje que eu vi é o do Renan Bezerra. Por justamente ele conseguir detalhar. Ele, por exemplo, ele coloca nesse drive dele, ele coloca o organograma completo do futebol que ele pretende fazer, com coordenador, com gerente, com executivo, com coordenador do futebol feminino, coordenador de base, do NASP. Então, assim, a presidência, é lógico. Então, ele consegue detalhar isso, mostra uma transparência e uma explicação até para o torcedor. Ele detalha as funções. Isso eu achei muito interessante, porque gera muita dúvida da pessoa. Mas o que faz um executivo, o que faz um gerente, o que faz o coordenador no futebol, no departamento de futebol. E ele detalha nesse drive, que está no link dele lá na bio do Instagram, ele detalha o que faz o executivo, as funções, as responsabilidades, o que faz o gerente, as responsabilidades, o coordenador. Então ele detalha, e assim a pessoa, o torcedor que vê e lê, e vai saber, olha, eu vou cobrar aquilo dele. Apesar que, mesmo se ele não ganhar, como está muito bem feito, qualquer outro candidato que ganhar e tiver o executivo, vai ter o gerente, vai ter o coordenador, pode pegar o que foi feito lá, assim, das funções e responsabilidades, que é aquilo lá que está, que realmente é praticamente tudo aquilo que está, é praticamente a função, a responsabilidade de cada empregado do clube, né? Com o executivo, o gerente, o coordenador, são empregados do clube. Então, assim, achei bem interessante essa explicação. Eu acho que fica uma explicação bem válida para o torcedor entender, porque às vezes o torcedor não entende, né, a função, a responsabilidade do executivo, do gerente, do coordenador. Então, assim, achei bem válido mesmo. Ele também coloca assim, ele coloca a efetivação do Cifute. O Cifute, porque cada candidato deu um nome diferente praticamente. O Cifute seria Centro de Inteligência do Futebol. É o departamento de futebol mais na análise de dados, análise de desempenho. E ele coloca um processo de contratação e explica esse processo de contratação. Ele fala que primeiro vamos definir os critérios, depois pesquisar, analisar, avaliar o Cifute, ou seja, o jogador passa por uma avaliação do Cifute, desse Centro de Inteligência do Futebol,
para depois conseguir fazer a contratação e efetivar a contratação. Ele coloca também os objetivos do Cifute, quais são os objetivos do Centro de Inteligência do Futebol e toda a estrutura. Ele coloca 5 notebooks, agora é de cabeça, talvez eu esqueça um ou outro equipamento, mas são 5 notebooks, televisão, software de pesquisa, porque vocês têm acesso, todo mundo tem acesso a softwares de pesquisa de jogador gratuito, que são muito bons, são relevantes, mas tem os pagos. Eu até participo de um, é um pouco caro, mas eu compartilho uma conta com outras pessoas, porque tem um que é pago, o iScout, que é até citado, que ele é muito bom, ele é muito diferenciado. Então, para análise de jogador, para você ter vídeo, para você ter melhores momentos de jogador, e ele te detalha funções de jogador em campo, na transição defensiva, na ofensiva, no chute, na defesa, na arrancada, assim, é bem detalhado mesmo, coisa que no software gratuito você não vai ter. Então ele cita isso também, eu achei bem legal ele colocar os equipamentos que vão ter disponíveis a esses profissionais. E os profissionais seriam quem? Os analistas seriam quem? Segundo o organograma da campanha da chapa, né, do Renan Bezerra. Seria o coordenador de Cifute, teria um coordenador, um analista de desempenho de mercado, um analista de adversário, um analista interno, um analista de base. Vamos lá. É interessante falar essa questão do scout, porque é uma coisa moderna que todos os clubes querem colocar, mas na prática pouco funciona, né? Porque você realmente tem que dar a voz. Na teoria é muito bonito, mas na prática, se efetivar realmente o que está escrito aqui, o que ele está propondo, que vai ser realmente o Cifute vai ter voz, o analista vai ter voz na contratação, porque muitas vezes o que acontece, gente, no clube de futebol? O analista ele indica um jogador, ou está precisando de jogador, ele vê essa questão de mercado, então ele indica o jogador, o analista ele faz um relatório, entrega para o treinador, para o executivo de futebol e para o presidente, porque o presidente, não esqueça, é ele que define, é ele que assina o cheque, mas muitas vezes é ignorado, né? Muitas vezes, o treinador não quer, então vai chamar da cabeça dele outro jogador, o executivo chama outro, o presidente chama outro, então acaba acontecendo que o Cifute, né, o analista de futebol do clube, acaba ficando ignorado, tá lá como uma peça meio aleatória, né, meio decorativa, só para falar que tem. Então, se isso ocorrer, é muito interessante. Ele não coloca na chapa, pelo menos nas propostas dele, quantos analistas de desempenho terão, de desempenho, de mercado, quantos analistas de aniversário terão. O ideal seria 2 praticamente para cada. Mas já é bom que já é pelo menos um começo, porque realmente muita gente acha que o analista é só um analista do clube e pronto. Não! Eu vou pegar patamares bem superiores ao clube do Remo. Como, por exemplo, na Inglaterra, os clubes da Premier League têm mais 30 analistas no seu departamento de futebol. O Palmeiras, por exemplo, tem menos que isso, mas tem cerca de 10 analistas, segundo a última pesquisa que eu fiz, cerca de 10 analistas. Então, eu não vou exigir a mesma estrutura para o clube do Remo. Não, na verdade, o Palmeiras tem mais de 10, cerca de 15. Não vou exigir a mesma estrutura para o clube do Remo. Mas numa área de scout, tem várias vertentes. Não é só o cara que vai analisar o mercado. Tem o profissional analista de mercado, tem o analista de adversário, como ele colocou aqui. Tem o analista da base, tem o analista de desempenho do seu time, do seu clube, ou seja, é o analista de treino que ele realmente fica todo dia dos treinos fazendo vídeo, analisando os jogadores, passando o relatório para o treinador. Então, assim, tem vários analistas. Não é só um analista para analisar tudo, você pode ter só um analista no seu clube. Só que aí você vai ter que desempenhar uma função para ele, as outras vão ficar privadas. Porque não tem como ele desempenhar todas as funções. E geralmente são mais de um profissional, por cada área que você vai analisar um departamento de futebol. Mas ele começa bem, ele fala do analista de desempenho, que é extremamente importante, analista de mercado, porque o analista de mercado, está ligado ao analista de desempenho, você economiza, você faz o clube gastar menos, a tendência é gastar menos que o jogador. Porque se você contrata o jogador com critério realmente, fazendo análise, fazendo a contratação com critério, eu já participei de vários cursos de scout, é uma área que eu gosto muito, e inclusive faço ainda curso de scout, porque eu gosto demais dessa área. O analista, ele tá lá para o quê? Para dar retorno técnico e financeiro para o clube. Porque ao contratar um jogador de maneira mais correta, você vai diminuir a margem de erro, assim o clube vai gastar menos porque não vai ter que contratar outro jogador, não vai ter que dispensar esse jogador para contratar outro, pagar rescisão contratual. É lógico que a contratação corre riscos, mas você, com certeza, você diminui os riscos, a margem de erro diminui. Isso assim, é
é fato, isso é concreto. O analista não vai fazer contratação aleatória, não tem por que fazer contratação aleatória como vem acontecendo no nosso futebol em geral. Então, realmente passa pelo analista. É para ele o quê? Economizar, fazer economia. Ou seja, o clube investe no departamento de futebol com scout e o scout economiza o clube em contratações. Esse que é o pensamento, isso é assim que tem que ser. E ele coloca também a função de cada um. Então, assim, eu achei a proposta dele, o detalhamento da proposta dele muito, muito interessante. Relacionado ao perfil dele, perfil do Instagram, a única coisa que eu não gostei é por causa que ele colocou, eu achei interessante ele ter colocado no Instagram, deixe sua pergunta para o presidente, e as pessoas perguntaram e ele não respondeu. A menos que tenha respondido no direct dele, da pessoa, eu não sei. Mas foi feito algumas perguntas que ele poderia responder aberto para todo mundo e acabou, até o momento da gravação do vídeo, acabou ainda não respondendo. Mas no mais, eu considerei as propostas dele pro futebol, esse detalhamento do que faz cada funcionário dele, o executivo, o gerente, o coordenador, qual a função, qual a responsabilidade, as propostas dele do futebol. Eu acho assim interessante. Eu achei interessante, como eu disse. Vamos saber se ele ganhar, vai colocar realmente em prática. Mas se ele tentar investir nessa questão do Cifute, da análise de desempenho para contratação, eu achei bastante interessante. Outras questões de proposta dele, tem sede náutica, tem Baianão, é genérico para todos os candidatos. Isso aí já posso falar de todos os candidatos. Eles não bateram muito de frente nessa questão ainda. É por isso que é interessante, vai ser interessante quando eu entrevistar o Renan Bezerra, que aí sim a gente vai poder detalhar um pouquinho mais. Vocês vão poder mandar perguntas, eu quero que vocês participem, vai poder mandar perguntas para eles, aí vai poder detalhar, vai poder explicar um pouquinho mais, vai poder tirar suas dúvidas. Mas é isso, sobre o Renan Bezerra, sobre as propostas do futebol do Renan Bezerra são essas, vocês podem tirar a sua conclusão. Eu achei que talvez faltou uma coisa ou outra, especificar alguma coisa ou outra, mas de maneira geral, em termos de apresentação, eu gostei muito, foi a chapa que eu mais gostei em termos de apresentação, e gostei dessa questão do Cifute, a explicação do Cifute, o que faz cada funcionário, né, o analista, o que faz analista de desempenho, o analista adversário, o executivo, né, o gerente, enfim, eu gostei muito dessa apresentação, em termos de apresentação da chapa do Renan Bezerra, da Frente Azulina, eu gostei muito. Estamos aí. Essa semana, provavelmente sairá essa entrevista essa semana, ele já aceitou, ele já topou fazer essa entrevista aqui conosco. E vocês continuem aqui com a gente, não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, tirem suas conclusões. Aqui vocês podem comentar. Eu quero que vocês entrem lá também no Instagram Frente Azulina, no perfil, clique lá na bio, lá tem o drive explicando tudo, as funções de cada um. Comentem aqui depois aqui no nosso vídeo aqui do YouTube, tirem as conclusões de vocês e vamos debater aqui, porque aqui eu não vou apoiar nenhum candidato, vocês sabem, eu não apoio nenhum candidato, eu estou aqui para falar de apresentação e de propostas dos candidatos, isso não tem problema nenhum. E isso que eu tenho que fazer aqui. Mas vocês podem comentar se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Deixa aí os seus comentários, tá? E até o próximo vídeo.